Boa noite, pessoal. Alessandra, daqui do Movimento Esporte Conecta. Segue a Ale, conectando pessoas e ideias pela energia do esporte. Nessa maratona de lives que a gente vem fazendo, compartilhando conhecimento sempre aí com vocês. E eu aprendendo junto, né? Hoje eu trago o Márcio Lattufi, que já teve várias vezes comigo, e o Redirley, ele vai me falar agora que ele entrou. Vamos falar aí o que podemos fazer para ser um atleta numa universidade americana. Vamos ver o que esses meninos inventaram aí e trouxeram para quem tem esse desejo, essa vontade. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, você? Como fala certo o teu nome aqui, que eu já tentei Redley, Pode me, então não sei. pode me chamar de Red, o pessoal todo me chama de Red, é mais fácil. Mas É como que é o Redirley, certo? é Redley? Redirley. Legal. Mas Red tá tranquilo, que é como todo mundo me chama, todo mundo me conhece. É isso Ah, aí, legal. Aí o Latuf chegou aqui também. exato. Ah, eu já tinha te chamado, mas você Uhum. também mandou. Oi, Boa noite. Boa tudo noite, bom? Fala Red. aí. Boa noite, Latuf, tudo bem? Boa noite, Alê. Tudo bem? Tudo certo, Red? Tudo certo, Alê? Tudo Estão me certo. escutando bem? Estão, né? Estou te escutando bem. Vocês estão me escutando bem também? Estamos. Também. Legal. E aí, Alê, Eu tudo bem? Tudo tranquila? também. E vocês estão congelando muito aí? O Red também é de Santos ou não? Não, Red é de Não, São Paulo. eu sou daqui Ah, de São Paulo, da Zona Sul, mas aqui tá muito frio ali. é. Ah, eu É, tô de moletom aqui no Rio de Janeiro, você quer o quê? Não, tá muito frio, tá frio demais. E aqui em Santos, hoje à tarde eu saí para dar um treino ali no Vasco, tava mais ou menos uns 23 graus. Fui de moto, né? Aí Aham. quando eu voltei, tava muito frio, vento muito gelado mesmo. Mas É, é, fresquinho pelo país inteiro. Cada com uma no seu certeza. fresquinho. No nosso fresquinho do 19 graus aqui, mas tá fresquinho. Aqui deve estar uns 16, 17 aqui em Santos. Aí em São Paulo deve estar uns 12, né? por Por aí, aí. viu? Eu não olhei não, mas deve estar por aí mesmo. É, Ah, legal. É, obrigado, né, Ale, por você convidar a gente aqui para falar um pouquinho aí, boa imagina. noite e tal. Eu acho que é a primeira vez que a gente faz a live. O Márcio É, Lattufi já é um cara vivido de lives, ele faz live todo dia. Daqui a pouco a gente tem que pagar, né? Vai falar, ó, dá uma honra aí de fazer uma live com você, porque, rapaz, Até falei pro Red, falei, não, amanhã você que vai falar, que ontem eu fiz uma live também, fiz com ah, uma parceira de uma mentoria que eu estava fazendo, e, e aí eu até falei para ela, pô, amanhã eu tenho outra live, mas eu falei, não, mas amanhã eu vou deixar o meu sócio falar um pouco, porque para poder rapaz, dividir as tarefas, né? Senão fica com só com você certeza, também. com certeza. É só o tá Márcio. concorrido ele, viu? Tá concorrido. É. Mas que bom, então, que na concorrência aí conseguiu um buraquinho para contar as novidades para mim. Então, vamos É lá. isso Eu aí. já me apresentei enquanto vocês não entravam, já fiz as honras aqui, mas não falei de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês e depois essa parceria que vocês criaram, que a gente só deu um spoiler de uma live que eu estava aí, acho que um mês atrás com o Márcio. E agora que se concretizou e eu vejo que o Márcio está treinando uma galera já. Conta um pouquinho o que que é esse projeto. Tem até um Instagram próprio, né? Vamos botar aqui, @mypef, é isso? É É, MyPath X não, não, X, Não, não, não. MyPath, não, Sports, é, eu tô com ela MyPath Sports X isso. School. mas tem um outro só MyPef também, não tem não? Tem, mas foi que eu abri, mas não deu certo. É esse daí mesmo, ó, MyPath Ah, Sports X School. Isso, É esse aí exatamente. embaixo mesmo.
É esse Então daí vamos lá, mesmo. vamos contar um pouquinho Vamos lá, vamos começar com o Red, então. Conta um pouquinho de você Com certeza. e Tá depois legal. o Marco fala e a gente depois junta os dois. Tá legal. Bom, antes de mais nada, boa noite, tá, Lê? Boa noite aí para os seus ouvintes, para todo mundo que está no canal. Márcio também, boa noite. Fico muito feliz de participar dessa live com você, de muito sucesso. Já assisti muitas outras lives de você aí e é uma honra estar aqui participando dessa live aí junto com o Márcio Latuf, um sócio, um amigo que a gente tem. Bom, meu nome é Redirley, muito difícil, né? Às vezes nem os Diferente, né? brasileiros aqui sabem falar, mas todo mundo me chama de Red, então é muito mais simples, muito mais fácil. Bom, a minha trajetória, né, na natação começou quando o meu filho, né, desde pequeno, ele já fazia, eu tenho dois filhos, né, o Daniel e o Gabriel, e o mais velho começou a fazer natação numa academia, bebezinho ainda, tal. E foi continuando, continuando, até que ele parou um pouco. Aí nós entramos num clube, né, aqui em São Paulo. E aí ele começou a fazer outros esportes e começou a praticar natação novamente. Foi quando ele viu uma galerinha andando para lá e para cá e ele falou assim: "Ah, eu queria participar junto com aquela galerinha lá que eles saem, viajam, fazem bastante coisa, né? Bem Aham. interessante". E isso foi em 2012, né? Então em 2012 foi quando começou toda essa trajetória minha, da minha esposa, da Célia, da Daniel, meu filho mais velho, do Gabriel na natação. E a gente não sabia absolutamente nada, nada de natação. E a natação é engraçada porque ela te envolve de uma certa forma que você começa a gostar da natação de uma forma que você fica hipnotizado por ela, né? E daí a gente foi, foi participando de campeonatos, campeonatos petizes, campeonatos de infantil, juvenil, júnior, e a coisa foi evoluindo, né? E o meu filho mais velho, né, começou na natação e depois meu filho mais novo entrou também, o Gabriel, ele também é atleta de natação, hoje ele está na categoria infantil 2. Meu filho mais velho já é sênior, né? E aí a gente começou, e ele falou assim: "Olha, pai, eu gosto da natação, gosto muito, mas eu gostaria de continuar também e fazer, né, universidade nos Estados Unidos". A gente sempre colocou o estudo como uma prioridade, né, uma coisa muito Aham. importante, e sempre ajuda, sempre fazendo força, né, para o sonho dele, né? Você gosta de nadar, você gosta de praticar Uhum. esporte, então vamos lá. E a gente foi indo, né? E nesse meio tempo aí a gente conseguiu, né? Ele hoje está nos Estados Unidos, tá? Ele começou, fizemos todo um trabalho, tivemos que buscar documento, né? Inicialmente era uma coisa que a gente não tinha informação, né? Então no começo a gente pegou uma empresa, né? A MyPath nem existia nessa época. A gente pegou uma empresa, fez toda uma consultoria e mandou ele para lá. Mas não são valores muito baixos, né? É um custo alto, né? Algumas empresas que fazem Sim. esse tipo de trabalho. E o que aconteceu? A gente começou a falar assim: poxa, que bacana, que legal, se você está aí, outros poderiam estar também com essa mesma oportunidade, porque no Brasil, o esporte em si, não apenas a natação, né, é muito difícil de você conciliar com o estudo e você precisa de uma carreira no final das contas, né? O Márcio depois pode falar que ele tem muito mais anos de natação do que eu, mas outro dia a gente conversou, ele comentou que da maioria de todos os atletas que começam a competir, pelo menos na natação, assim, poucos vingam em termos de uma Olimpíada, em termos de um campeonato final brasileiro, assim, de Uhum. alta performance e tudo mais, em torno assim de uns 2%. Então essa foi minha história. Então, para isso tudo aí, eu sempre falei assim, poxa, eu queria montar uma empresa, eu queria montar uma empresa para fazer tudo isso daí. E eu determinado momento, fiquei sabendo que o Márcio não estava mais, né, na Unisanta, ele tinha saído da Unisanta. Falei com a minha esposa, eu falei assim, pô, será que o Márcio topa, né? Alguma coisa junto aí, né? Será que ele aceita? E assim, de cara dura, liguei para ele e falei: "Ô Márcio, é o Red, você se lembra de mim? A gente já tinha conversado uma vez do Daniel treinar com você, que tinha sido uma opção no passado, mas a gente não tinha conseguido local lá em Santos para ele ficar e acabou não dando certo". Ele falou: "Sim, lembro sim". Aí ele disse: "Tá, qual que é a sua proposta?". Aí eu comentei com ele, ele falou: "Poxa, que legal". No começo ele ficou até pensando assim, ele falou uma coisa bem engraçada. Ele falou assim: "Ó, tava no Viva Voz, minha esposa olhou e falou assim: ó, gostei dessa ideia daí". Aí foi bem engraçado isso. Aí ele falou: ó, vou dar uma pensada e a gente te liga aí. Aí beleza, passou um tempo, aí ele me ligou e falou:
abraçamos a ideia, vamos junto nessa. E o Márcio, que tem todo o conhecimento da natação, tem tudo a ver com tudo isso que a gente tem aí, a vontade que eu tenho de ajudar os outros atletas, o Márcio também, pelo conhecimento. A gente montou a MyPath, isso foi em abril, em março, né? Montamos o site, montamos o Instagram, montamos o YouTube, tudo que foi. O Márcio faz uns vídeos bem bacanas aí, chamativos da MyPath, ele que começou a fazer esses vídeos. E estamos aí agora já com bastante coisa em andamento, alguns atletas já. Temos os anjos, os embaixadores nos Estados Unidos já trabalhando junto com a gente, né? Olha E só. essa aí é a minha história, né? Então De você é o vida. pai do atleta que ficou apaixonado por natação, né? Sim, sim. Minha esposa, né, a Célia, nós somos apaixonados pela natação, vivemos a natação, aprendemos a gostar da natação, e por aí vai. Eu já perdi final de campeonato de futebol, que eu gosto de jogar um futebol de campo, que eu falei assim, galera, eu não vou vir amanhã que eu tenho um campeonato de natação. Os caras só faltaram me bater, né? Mas tudo bem. Você se apaixonou pela natação por outro ângulo, né? Exatamente, exatamente. Mas é isso Ah, aí, essa aí é a minha história aí, a ver. E vamos que tá. vamos. Vamos que vamos. Pedir para o Márcio se apresentar agora, né? Não é todo mundo que depois vai ver aqui conhece necessariamente o Márcio. A Suzana aqui, ó, não sei se a Suzana da Márcio aqui do Rio, Márcio Latuf, grande técnico. Ela Obrigado, com a Suzana. Regina. Tem a Márcio aqui que organiza provas. Vamos lá, É, Márcio, fala aí. tem um pessoal aí que eu vi entrar, o Hugo Dupré, que já foi meu nadador, campeão sul-americano, né? Eu vi a mãe da Ana Marcela Cunha entrou aí também. Então tem bastante gente aí. Agradeço aí os elogios aí Luiz na Henrique, legenda, né? É. E sou Márcio Latuf, né? Comecei a trabalhar com natação em ixi, 1978. Isso. Eu nadava desde os 4 anos, 5 anos de idade, desde 1960, 61. Fui atleta, né? Comecei a trabalhar como técnico de natação de alto rendimento em 78 na recreativa. Eu gosto de falar isso porque 4 meses depois eu tive um atleta que foi campeão brasileiro e vice-campeão sul-americano e hoje ele faz parte da minha assessoria, Custódio Leite Ribeiro. Ele faz parte, eu dou treino para ele novamente, é muito legal isso. Aí eu fiquei 3 anos na recreativa, passei para Botucatuense, 8 meses, fui para o Pinheiros, fiquei mais ou menos aí 3 anos e meio, 4 anos. Aí fui convidado para vir trabalhar na Unisanta em 87. Vim para a Unisanta, fiquei até o dia 3 de março aí desse ano, quando de repente eu resolvi, né? Eu acho que já tinha dado tempo, 34 anos, fazer um trabalho de repente solo e cuidar um pouquinho mais da qualidade de vida, né? Porque ser Uhum. técnico de natação não é uma coisa fácil. Eu adoro, eu gosto, mas principalmente a gente gosta quando tudo está correndo do jeito que você quer. Quando começa a correr do jeito que você não quer, então é melhor você partir para outra, né? É. Então parti para outra e 2 dias depois de eu ter pedido demissão na Unisanta, o Red me apareceu com essa proposta aí, né? Eu até falei para Foi ele, na eu falei, pô, sequência, assim, achei que ele tinha lá atrás não, feito, não, aí ficou lá stand-by, não, aí, ô, não, casou direitinho, hein? foi 2 dias depois. Aí eu cheguei para ele e falei, pô, Red, eu não sei nada disso, não sei. Aí ele falou, não, cara, eu te ensino, a gente vai estudar junto, a gente vai conversar sobre isso daí muito. Aí eu acho que o mais legal que está acontecendo na MyPath é que a gente não quis pisar no acelerador. A gente foi Aham. fazendo paulatinamente, né? A gente foi fazendo passo a passo, tudo foi feito passo a passo. E hoje a gente tem uma empresa bem estruturada e já pronta para receber os primeiros atletas que têm interesse. Eu até falei para o Red, eu falei, Red, na minha época de técnico, eu detestava que alguém viesse convidar meu atleta para ir para os Estados Unidos. Mas aí nós combinamos, nós falamos assim, ó, nós não vamos chamar ninguém. Ele que vai vir procurar o sonho dele com a gente.
entendeu? Então isso está acontecendo, está muito legal. Tem atleta até de outros esportes procurando a gente. Eu sei que não é uma coisa fácil e eu tenho certeza que isso daqui um ano, se a gente fizer outra live, a gente vai falar, pô, a gente já mandou 20, 30 para lá, porque é uma coisa que eu achava que não ia acontecer nada, mas está acontecendo muita coisa, entendeu? E eu estou gostando disso daí, graças a Deus, eu tenho um sócio como o Red que entende bem do assunto, principalmente o assunto do lado acadêmico, que a gente procurou dividir um pouquinho. Você é lado acadêmico, você é lado esportivo, eu tenho meus contatos. Eu tenho um técnico americano lá nos Estados Unidos, que é muito meu amigo. Eu falei para ele dessa proposta da MyPath. Ele já, 3 dias depois, ele já falou, tem um técnico lá numa cidade nos Estados Unidos, numa universidade que está precisando de uma menina. A gente já está tentando engatilhar essa menina para ir para lá, né? Tem mais outros atletas aí que estão engatilhados também para, de repente, fazer essa ponte, porque eu acho que é muito importante, né? Quando o atleta se interessa, eu acho que fica tudo muito mais fácil, né? Como o Red falou, não é uma coisa fácil. A gente tem que... a MyPath vai dar uma ajuda, uma grande ajuda para todos, né? Principalmente no fator de mostrar para ele o que ele tem que fazer, o que está faltando, sempre alertar ele em algumas coisas e também ajudar ele a escolher a universidade certa para que ele, de repente, não dê o tiro errado, né? Ele vai dar o tiro certo, vai para a universidade. Claro, como aconteceu com alguns do pessoal, como que você chama eles mesmo, Red? Não é anjo, né? Os anjos embaixadores. Os anjos embaixadores. Teve atleta que foi para lá, numa universidade, achou que a cidade era pequena e, de repente, já se transferiu para outra cidade. Era a divisão 2, passou para a divisão 1, porque lá tem a divisão 1, 2 e 3, né? NCAA 1, E até ontem o filho do Red fez isso daí. E tem mais eu esqueci o nome dele, Red. Tem o Elder. O Elder. O Elder não tinha um poder aquisitivo. Não tinha um poder aquisitivo para ir para os Estados Unidos. E ele escreveu, ele não podia pagar uma universidade, porque lá o técnico tem X% de bolsa de estudo e ele pode distribuir, dá 15 para um, 20 para outro, 50 para aquele, ele pode distribuir. E o Elder escreveu 25 cartas para 25 universidades pedindo bolsa 100%. E ele recebeu 21 positivo. Você pode vir para cá. Só que desses 21 positivo, como ele teve, se não me engano, foi 3,9, né? No inglês, né? Ele não tirou uma nota, uma nota que era boa para você ir para uma faculdade cuja exigência do TOEFL era maior. Então ele foi para uma outra universidade, onde a nota do TOEFL que ele havia obtido, eu não vou saber de cabeça, aí aceitou ele com uma bolsa 100% sem pagar nada, o que a gente chama de free ride. Eu acho que era 3,9 aquele dia que nós conversamos. Acho que não. Não, acho que não. Eu não lembro quanto que era. Aí uma universidade aceitou ele. Ele foi para lá, começou a cursar 1 ano de universidade, só que agora ele já conseguiu mudar para outra universidade, em Miami, né? Então é uma coisa muito legal, gostei muito, entendeu? A gente está se empenhando bastante nisso daí e eu tenho certeza que é uma coisa que vai vingar para o nosso lado. Exato. Então, só para a gente dar o conceito básico, assim, então, o propósito da MyPath complementem aí para mim. Eu diria que a proposta da MyPath é assessorar o estudante-atleta. A gente diz estudante-atleta, mas ele não necessariamente precisa praticar um esporte. Se ele é apenas estudante, ele também pode entrar em contato com a gente, que o processo
é até menor, porque ele não tem a parte esportiva para a gente poder lidar com o técnico. Então, o objetivo Aham. da MyPath é ajudar o estudante atleta, ou apenas estudante, a realizar o sonho de estudar nos Estados Unidos e se graduar nos Estados Unidos. E para aquele que é atleta de algum esporte praticado nas universidades americanas e aqui no Brasil também, ele continuar a praticar o esporte em alto rendimento, inclusive pleiteando uma Olimpíada, pleiteando campeonatos nacionais aqui de altos rendimentos, entre outras coisas, porque você ser um estudante atleta nos Estados Unidos não significa abrir mão de um sonho olímpico, não significa abrir mão de uma carreira esportiva de alto rendimento que você vai estar pleiteando na sua vida. Ao contrário, você, além de manter isso, você tem um Mais chance do diploma que de no nível. Brasil até. Exatamente, tem um diploma de nível superior. Isso aí, inclusive, já foi até comentado que aqui no Brasil existe uma dificuldade, né? Você fala com um professor que precisa ir para uma competição, ele pergunta se você quer estudar ou se você quer praticar esporte. É, É. É, é então é impressionante. complicado. Então, o Isso daí objetivo da sempre foi MyPass é complicado, esse. né? É. Isso daí Não, e sempre é foi muito complicado. interessante. E é Exato. legal que vocês estão trazendo e tô até, vocês estão falando aí, eu tô lembrando de uma amiga minha que o filho dela tá querendo estudar numa universidade americana. Olha aí, olha Não, aí, olha Eu até rapaz. aí. mandei para ela aqui, mas vou depois mandar no Zap aqui, porque. E ele até acho que gostaria de fazer triatlo, alguma coisa assim, e Legal. quer estudar, né, numa universidade americana. Vou passar para ela o contato. A Joicinha, que entrou aqui, eu não sei se o sonho dela é estar estudando fora, mas enfim, o sonho dela é ser uma medalhista olímpica e tem tudo para isso. No, Uhum. Tem mais gente aqui que gostaria de ser medalhista olímpica. É, Leila Dias, Lela Dias, eu acho que não é a Leila Dias que eu estou pensando, é Lela Dias, eu acho que não é, porque eu estou trabalhando com uma garota lá de São Paulo, Marcela Teixeira, né? Ela é nadadora infantil 2. O sonho dela é ir para a Olimpíada e o sonho dela também é estudar nos Estados Unidos, ir para os Uhum. Estados Unidos. Já Fechou. conversando sobre isso daí, então o caminho é esse daí. E uma coisa, Ale, que é importante dizer da parte esportiva, a gente vai falando aos poucos aí, depois eu queria até que o Red explicasse sobre qual a estratégia de como que o cara faz para ir lá para os Estados Unidos, da parte acadêmica, tudo. Mas na parte esportiva, a MyPath tá fazendo tem um detalhe na MyPath que poucos têm. Na parte esportiva, a gente tem uma manutenção de forma. Exemplo, o atleta sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, quando ele entra de férias lá, ele volta para o Brasil. Ele tem 3 meses de férias. A MyPath tem essa manutenção da forma dele, porque 3 meses de férias de natação, você perde toda a tua condição física. Toda a tua condição física, né? E hoje a gente tem um nadador da Missouri SAT, que é o Gabriel Azevedo Teixeira também, né? Ele está fazendo essa manutenção comigo aqui em Santos, está fazendo Legal. durante 3 meses. Então, é uma particularidade que a gente tem que poucos têm, né? Diferencia. Então, é uma coisa bem, bem legal também que a gente está fazendo. A gente não só dá assistência para levar ele para os Estados Unidos, mas também dá assistência quando ele vem para cá passar as férias. Que Exato. legal. E Queria. vocês já estão com alguns atletas, já igual esse que você falou, está trabalhando com ele agora, já tem uma procura, tinha gente que vocês cataram aí no ar, como que tá isso? Porque é Sim, recente, né? sim. Só antes eu queria só mandar um abraço para o Eduardo Pio, que está nos prestigiando aí. A gente já conversou bastante até. Eduardo Pio, hoje técnico da ABB, né? Grande abraço. E tem sim, o Ale, a procura tem sido bem grande. Por incrível que pareça, a gente tem dois atletas que são do México. Porque estudar nos Estados Unidos não é algo que
parece simples assim, parece complicado, mas se você tiver os passos corretos a executar, você consegue a realizar esse sonho. E eu digo isso por experiência própria do meu filho, né? Ele foi para os Estados Unidos, entrou numa universidade. Inicialmente ele falou: não, é só me mandar para lá que está tudo bem. Eu estando nos Estados Unidos já estou satisfeito. E a gente conhecendo os filhos da gente como nós conhecemos, eu falei: a cidade é pequena, hein? Será que ele vai gostar daqui? Era uma cidade pequena, no meio dos Estados Unidos, no estado de Oklahoma. A cidade se chamava Shawnee e ele foi para Oklahoma Baptist University. Mas até então, se ele decidiu isso, né, como uma pessoa, ele tomou essa decisão, não, eu vou, eu vou. Depois de um tempo, né, ele participou das competições, das conferências lá, conseguiu ganhar medalha, teve um destaque bem bacana. Aí ele falou: olha, pai, eu não sei se eu vou me formar, não me vejo me formando 4 anos nessa universidade, né? Porque a cidade é pequena, assim, eu não estou me adaptando muito bem. Falei: não, Uhum. tudo bem. Aí o que que ele fez? Ele, lá dentro, já na universidade, tem todo um processo. Ele conversou com o técnico, se desligou da equipe de natação, entrou num portal lá dos atletas, dos estudantes atletas, onde ele pode fazer uma transferência, e ele buscou uma outra universidade. Com os resultados que ele obteve de Oklahoma Baptist, enquanto ele estava nas competições, ele conseguiu uma vaga de uma NCAA Divisão 1 no estado de Nova York. Então ele saiu de uma Divisão 2 de Oklahoma, no meio dos Estados Unidos, para uma Divisão 1 no estado de Nova York, na St. Francis College. Então isso é bem bacana. Então, ou seja, a gente tem todo o processo também, ajuda ele, ó, não me adaptei. O objetivo não é mandar o atleta para um local onde ele não se adapte, porque ele pode estar num lugar que é muito frio, ele fala: poxa, é frio, não gostei. Ou é muito quente, ou então a cidade é pequena, uma vez que você tem atletas de São Paulo e outras localidades que são cidades grandes aqui no Brasil. Então, o Uhum. objetivo é mandar ele para um lugar que realmente ele se adapte àquele lugar e faça os 4 anos, né? Então, esse que é o grande objetivo. A gente não manda por mandar. Ah, mandamos um, mandamos dois, mandamos 1.000. Não, nós mandamos para o lugar correto, porque é um sonho, a gente passa por isso, fica naquela dúvida: puxa, você vai mudar, não vai mudar? Então, quanto menos dúvida, quanto o caminho mais correto estiver, melhor. Ah, não, é muito legal isso, porque primeiro, né, que a valorização que lá fora se dá pro esporte, né? Vocês começaram a falar e a gente sabe, é uma pena que tenha que ter essa separação no Brasil. Ou você estuda, ou você precisa ser atleta, né? Não, Uhum. difícil conciliar os dois. E tô lembrando também porque eu fiz uma live, o filho do meu professor, né, do meu técnico aqui de natação, mora nos Estados Unidos, é estudante atleta, mas do futebol. Mas Uhum. eu acho que foi tudo coisa, né, que os pais, e junto com ele, arquitetaram. Deve ter sido muito mais difícil o processo. Eu até fiz um tempo atrás essa live com ele, para ele contar justamente essa trajetória dele. Ele também teve uma mudança aí de universidade. Mas muito legal que vocês estão facilitando esse caminho, né? E não é só natação, acho que bem lembrado isso, né, Márcio? Porque senão vão ver sua figura e vão marcar que é só para quem quer ir nadar. Não, então, no comecinho a gente começou só com natação, mas teve, se não me engano, foi basquete e tênis, né? Agora, nessa semana aí, teve basquete e Vôlei, tênis, vôlei, vôlei, entendeu? vôlei. E, então, a gente está aberto para qualquer esporte, né? É, Porque, você pensando bem, nos Estados Unidos, eu penso assim, né? É, o tanto que eles dão valor para o esporte nos Estados Unidos, a gente sabe que poucos vão ser campeões, né? Que vão vingar, que vão viver disso daí, poucos. O que importa lá nos Estados Unidos é que o aluno, atleta, continue fazendo esporte para que ele seja um excelente dentista, porque a disciplina que o esporte dá é uma coisa fora do Sim, comum. Então ele vai ser é. um excelente dentista, vai ser um excelente advogado, vai ser um excelente médico, e o esporte vai ajudar ele a ser desse jeito, né? Então, por isso que todas, a gente estava conversando ontem, a universidade tem universidade, nem sei quantas tem, né, Red? Você estava me falando mais de ontem, 4.000. então, a gente está procurando uma universidade na divisão 1,
Só que a universidade que a gente está procurando, ela não está nem entre as 50 primeiras da divisão 1, mas é uma E ainda universidade assim, boa. exatamente. E Eu queria, ainda é uma universidade boa. queria mandar um abraço também pro pai do Gonchi, que está nos prestigiando aqui Eu vi na ali. live. O Gonchi Exatamente. vai para a Parabéns pro Olimpíada. Gonchi, hein? Parabéns pro Gonchi. Ele vai para a Olimpíada. O Gonchi está indo para a Exatamente. Olimpíada, é isso aí. Entendeu? E Mas qual, é e isso aí. qual que é o processo? Quando, bom, primeiro parabéns para vocês, né? Porque em tão pouco tempo, alguns meses, já tem essa procura até do pessoal fora aí do Brasil, o pessoal do México procurando. Acho que já começa, né, com o pé Uhum. direito aí, decolando. E é interessante saber dessa procura, né? A gente não imagina, pelo menos eu não imaginava que tinha uma procura assim relativamente alta, né? Igual vocês estão trazendo um pouco aqui para mim. Mas como que funciona, né? Porque muito provavelmente os pais ou os filhos Uhum. cutucaram os pais, eu quero, conhece vocês e tal. Chega em vocês. Quais são os primeiros passos? Como Tá. que é essa trilha aí? O Red pode Olha, falar isso aí. obrigado, Márcio. Depois eu passo a bola aí, porque É, essa parte de esporte é bem importante. Bom, mas é o seguinte: o primeiro ponto é que o estudante atleta ele precisa querer ir. Não são os pais que têm que falar, olha, eu quero que você vá. Pelo Uhum. contrário, ele tem que querer ir e ele tem que ter o apoio dos pais. Então, isso é a parte mais importante. Então, a gente conversa com o atleta, pergunta para ele quais são os seus objetivos. Ele fala: olha, eu sempre tive o objetivo de estudar nos Estados Unidos, continuar praticando o meu esporte, seja ele natação, vôlei, tênis, qualquer que seja o esporte. Então, a partir desse momento, a gente começa a assessoria dele no seguinte aspecto: olha, você tem algumas etapas a cumprir. Você está no segundo ano do colegial, então já está numa idade excelente para começar o processo, porque você precisa de boas notas na escola, tá? Então, aqui no Brasil, muitas vezes o aluno pensa, né? Eu vou estudar para passar. Mas não é a forma correta. Porque se você estuda para passar, você tem aquela média, que é uma média normal de todo mundo. Se você estuda para tirar ótimas notas, na hora que você vai pleitear uma universidade americana, isso conta, tá? Na hora de você fazer uma transcrição dos dados da sua escola do Brasil para os Estados Unidos, que o modelo se chama GPA, tá? É o GPA, né? No caso, ele modela, ele nivela, né, a nota brasileira com a nota americana. Então, se você tem aqui, tira 9 em todas as matérias e tem a média 9 em tudo, chega lá o seu GPA que vai de 0 a 4, você vai falar, olha, seu GPA é alto, então você está com GPA de 3,8, 3,7, vai depender dos cálculos que eles fizerem lá, carga horária, entre outros. Isso te qualifica a aumentar o número de universidades americanas que vão aceitar você como um estudante atleta, tá? A partir daí, existem outras coisas. Se você quiser me interromper, fica à vontade, Ale, não tem problema não, tá? A partir daí, existem outras coisas. A gente vai perguntar para ele o seguinte: você está federado em algum esporte? Você, no caso que se ele for um atleta, né? Você está federado em alguma federação no esporte que você pratica? Ah, eu estou federado. Ah, então vamos lá. Você tem filmagens ou você tem provas, né, da sua natação fora o. Claro que se você tiver um índice oficial da sua federação, no qual a gente pode apresentar para uma universidade americana, está comprovado que você é atleta, que você compete em alto nível, né? Agora, se você pratica um futebol, por exemplo, de várzea, né? Então fica um pouco mais complicado. Então você precisa, é interessante que você esteja federado ou tal, mas isso aí a gente pode sempre verificar quais são as opções que a gente tem. A gente pode mostrar um vídeo para um determinado técnico, ele falar, poxa, gostei, vamos conversar com o atleta, sei que ele tem potencial, vamos investir nele e assim vai. E lá nos Estados Unidos, tudo isso junto, você tem a opção de você ter uma bolsa acadêmica, tá? Então essa bolsa acadêmica é aquela do estudo, né? Quanto melhor aluno você for, mais bolsa você ganha. E tem a bolsa esportiva. Então, a bolsa esportiva é aquela para aqueles atletas que praticam. Então, quando você soma uma bolsa acadêmica com a bolsa esportiva, você pode chegar até 100% de bolsa numa universidade. Então, você pode não pagar nada na sua universidade. Mas assim, e aí eles têm uma cota para estrangeiros ou não? E como que funciona isso? Olha, Porque uhum, é, entendi.
Até dói no coração, né? Saber que aqui a gente se mata para poder fazer um simples curso era para treinar e lá tem essa abertura, e para gente de fora, né? Não só para eles. Como Sim, que é isso? Tem uma existe. nota X? Existe. Cada universidade, dependendo do nível da universidade, ou então, dependendo da força que ela tem uma verba disponível, tá, para distribuir essa bolsa. Então, digamos que você tem uma universidade na qual você tem nove, sei lá, 10 atletas, 20 atletas de natação, tá? São 10 homens e 10 mulheres, por exemplo, tá? Então, as mulheres, no caso, né, elas têm uma bolsa, ela tem um número de bolsas maior do que o número de bolsas dos homens, né? Até para fazer para ajudar, né, para incentivar ainda mais as mulheres a praticar. Então, o que acontece? O técnico ele pode distribuir esse valor que ele tem em igual porcentagem para todos os atletas da sua equipe. Ou Tá. ele pode distribuir, o que é muito mais comum, por meritocracia. Você tem um índice melhor, você tem uma nota melhor, não é apenas o índice da natação ou o índice do esporte que você pratica. Você Uhum. precisa ser um bom aluno. Se você não for um bom aluno, não adianta que você Já. não vai nem para a competição. E já Uhum. aconteceu com colegas do meu filho que não tiraram notas suficientes, são ótimos atletas e foram impedidos de ir para a É, competição. Competir, né? Com isso é um ponto certeza. legal de São vocês ressaltarem. exigência, né? Exigência, Porque não entendeu? é aquela coisa, não, não, né? Aí o jeitinho brasileiro, aí vai o Não pessoal tem. lá, não, vou lá, não vou precisar estudar, só quero lá praticar meu esporte. Não é bem assim. Não, Você não não é é bem nada assim. assim, né? Não é o bem, não é nada assim. Não, Isso também exatamente. é muito legal da parte deles lá e o pessoal que for daqui para lá já saber que é assim, né? Que é É. diferente, não é o que eles estão acostumados É. com a educação aqui no Brasil. E é isso que a E, MyPath faz. uhum, Mostra o quanto que ele vai ter que se empenhar tanto nos dois lados, né? No lado acadêmico e esportivo. exatamente. Porque não adianta ele ser um excelente aluno, não ter um desempenho bom no esporte, que a bolsa, como o Red falou, não vai ser do jeito que ele quer. Ele vai ter que desempenhar uma grana para ficar lá. Até o Red desempenhou uma grana boa também, né? Para você Exato. ver, para você ver, a gente estava um tempo atrás aí tentando uma high school, porque tinha gente interessada que está interessada ainda numa high school. E a gente tem uma escola que até quem trabalha lá é a Silvia Chic, uma ex-atleta minha, de 98, foi campeã sul-americana. Ela trabalha com atletas deficientes nos condomínios. E, ao mesmo tempo, ela trabalha nessa high school. E é um brasileiro que é o coordenador de esportes lá. E Legal. ele tava explicando para mim, ele chama Guilherme Moraes, se não me engano. Ele estava explicando para mim, ele falou, Márcio, aqui é o seguinte, a high school tem a bolsa, mas depende do desempenho dele no esporte e também no desempenho de nota também dele. E uma high school lá é US$ 50.000 por ano. Então é muita grana. E ele falou, vai depender muito, entendeu? Ele pode ter 20% de bolsa, pode ter 40%, pode ter 60% e pode ter bolsa integral, entendeu? E para ter bolsa integral é muito difícil. Então, é uma coisa, eles são exigentes, né? Não adianta você, de repente, ser um excelente nadador se você não tem nota. Você vai, Nota. você vai sofrer ou vai para uma universidade, como o Red falou, uma Uhum. universidade um pouco mais baixa de desempenho, que de repente não está à altura das outras, e futuramente, você crescendo lá dentro, você pode fazer isso. Aí o Red pode explicar muito melhor isso daí, e principalmente as chances que o aluno atleta pode ter dentro da universidade, Uhum, depois fora dela, como que pode ser isso aí, né? exato.
E o inglês, né? Eles procuram vocês, eles têm. Bom, você falou já do exame do TOEFL e tal, então eles já têm que ter um nível médio avançado aí de inglês para poder pleitear para ir para lá, ou como que Uhum. funciona? Olha, Ale, é assim, é, ajuda muito se o aluno faz, já fala inglês, já tem um conhecimento de inglês, tem um nível médio de inglês, já ajuda muito. Mas assim, as provas que você vai fazer, que o aluno atleta, que o estudante atleta vai fazer, pode ser o TOEFL ou pode ser o IELTS, tá? Então, essas provas, elas medem e nivelam, né, o nível de inglês que esse aluno tem. E ela é uma prova, às vezes, muito técnica. Então, às vezes, não significa que você falando inglês fluentemente, você vai chegar nessa prova e vai tirar a nota máxima. Porque existe Uhum. uma técnica para você fazer uma prova do TOEFL, existe uma técnica para você fazer uma prova do IELTS. Então, existem professores especializados em provas de TOEFL, em provas de IELTS, que a gente orienta esses estudantes atletas, tá? A gente tem toda a assessoria em relação a isso para falar, olha, você fala inglês, beleza, você fala inglês, mas você precisa conhecer a prova para você ter um ótimo desempenho nessa prova. Então, conhecendo a prova, conhecendo a estrutura da prova, você pode até falar menos inglês do que alguém que já fala fluente, mas você tem Aham. condições de tirar uma nota alta nessa prova. Então, para você ser elegível para uma universidade americana, você precisa fazer o TOEFL, tá? Ter uma nota, uma prova de proficiência de inglês, não efetivamente apenas o TOEFL. Você precisa do SAT ou do ACT, que são provas de nivelamento de conhecimento do Brasil com os Estados Unidos, porque eles não só do Brasil, mas de outros países. Então, se você é de outro país, você faz o ACT ou você faz o SAT, para ele poder saber o seu nível de conhecimento acadêmico. Tá? Então, você já está com essas duas informações, você já tem mais de meio caminho andado para você pleitear uma universidade americana. Aí você tem também, é claro, se você for atleta, os índices que vai te ajudar ainda mais em relação a isso. Aí você começa a buscar uma universidade, aquela que atende às suas expectativas. Então é importante quando esse estudante atleta buscar a MyPath, que ele tenha assim assim, ó, eu tenho uma universidade para a qual eu quero ir. Aí nós vamos estudar quais são os requerimentos daquela universidade para poder preparar esse aluno atleta, esse estudante atleta, para aquela universidade. Olha, o TOEFL é nota tanto, o SAT é a nota de tanto, os índices esportivos estão nesse nível, e assim por diante, para ele poder entrar nessa universidade. Então funciona mais ou menos desse jeito. É todo um trabalho de preparação que vocês fazem junto com a família ali, né? Para Sim, poder chegar e, bom, então agora vamos lá pleitear a universidade. É, Com exatamente. certeza. é um Além, estudo todo que a pessoa tem Por isso perguntaram, né? Na entrevista, o cara tem que querer mesmo, porque vai ter todo um estudo prévio, uma preparação prévia para você aí pleitear lá, senão não adianta, né? Como se fosse um vestibular aí que você está se preparando. com certeza, além de tudo isso daí que o Red falou, a MyPath, ela tem uma ajuda psicológica para a família, entendeu? Porque a gente sabe, eu já trabalhei, como já trabalhei em clubes grandes, né? E quando você recebe um atleta, principalmente mulher, os primeiros 2, 3 meses fora, longe da família, é muito difícil, né? Então a gente tem uma psicóloga, que é a Luara Lobo, trabalhando com a gente também, que vai fazer esse meio campo para a gente. O que a gente pode fazer, o que a gente puder fazer pelo atleta, a gente vai fazer. Primeiro a gente vai perguntar a ele se ele quer esse tipo de ajuda e explicar para ele por que nós estamos oferecendo isso daí. Porque é uma coisa importantíssima, como fala, nesse desgrude, né, Da do família. aluno, da família, porque ele vai ter que fazer, lá nos Estados Unidos, ele vai ter que fazer tudo, Vai entendeu? ter que se O virar. Red está aí, sabe do filho dele, lavar roupa,
ir no É outra supermercado, coisa boa, né, entendeu? para ele. Você É, está falando de que faixa etária que vocês estão pegando? Qual é a faixa etária média aí? Qual é que é a de idade? universidade, né? 19, né? 18, 19, 20 anos. É, eu Ele tem que estar diria, formado no segundo grau. Ele tem que estar eu formado. diria isso. Eu diria isso, Tem que o gente mais interessante nova, é que ele né? esteja formado no segundo grau, ou, assim, não que ele comece esse processo depois que está formado, não. Quando ele estiver no segundo ano do colegial, no segundo ano do ensino médio, isso, ele já busca a gente para a gente poder orientar todos os passos para ele na janela de entrada nos Estados Unidos, ele está com toda a informação e toda a documentação pronta. Porque existem muitas documentações que a gente tem que mandar. O Márcio, como exemplo, ele comentou, é caro lá estudar nos Estados Unidos. Não existe universidade gratuita nos Estados Unidos. Você tem que pagar, né? Não é como no Brasil, você entra numa USP e você faz de graça. Não, você tem que pagar uma universidade nos Estados Unidos. O diferencial é que você tem bolsa acadêmica e você tem bolsa esportiva, que ela depende de você mesmo. Então, se você Uhum, tem condições de conseguir essa bolsa, você não vai pagar nada. Agora, uhum. existe todo um processo. Então, por exemplo, você está se formando no segundo no ensino médio, tá? Você vai ter que traduzir a sua, como se é o seu histórico escolar, e você vai ter que traduzir juramentado, você vai ter que estar com a sua carteira de vacinação em dia, você vai ter que pegar um envelope da escola onde você se formou, enviar lá para uma instituição nos Estados Unidos que ela vai fazer a comparação do GPA, ou seja, ela vai pegar as suas notas e vai transformar ela num GPA, e aí você vai ter o GPA para você poder apresentar para a universidade e falar, ó, esse é o meu GPA, tá? Então você aqui, você está elegível. Você tem que fazer a prova do TOEFL, tem que fazer a prova do SAT. Em alguns casos, você não faz a prova do ACT ou do SAT, que é aquela de conhecimento acadêmico que eu falei. Tem aluno, por exemplo, tem estudante atleta aqui, que ele entra na universidade, tá? Ele entra na universidade, aí ele faz 6 meses, faz mais 6 meses e dá um ano de universidade. Esse um ano de universidade, ele tem que somar 12 créditos. Quando ele soma esses 12 créditos lá, em comparação com os Estados Unidos, você transfere para os Estados Unidos, transfere para uma universidade americana. E aí, nessa transferência, você elimina uma prova do SAT ou do ACT, aquela que você escolher que você vai fazer. O que não dá para eliminar mesmo é a do TOEFL, que você tem que apresentar esse conhecimento para Com ele. Então, certeza. foi o caso do meu filho, né? Ele fez um ano de universidade no Brasil, tá? Depois ele transferiu para os Estados Unidos ao invés de fazer a prova do ACT ou do SAT. É uma opção que você tem, até mesmo porque, como ele estava competindo, era muito mais interessante ele continuar na universidade aqui no Brasil e depois ir para lá. E essa universidade que ele fez aqui no Brasil era uma universidade EAD, ensino à distância. Uhum. E assim, ele queria fazer engenharia, arquitetura, mas ele não optou por essa disciplina aqui no Brasil, essa formação. Ele escolheu Nossa, administração, simplesmente para poder montar o crédito que ele tinha, e lá nos Estados Unidos ele foi para lá com essa transferência. Por que ele fez isso? Porque ele fala, ele escolheu um curso fácil aqui no Brasil? Não necessariamente. Quando você vai para os Estados Unidos e você está estudando lá, os 2 primeiros anos são básicos. Então você pode escolher fazer o que você quiser. Você quer fazer química, você faz. Você quer fazer engenharia, você faz. Você quer fazer literatura, você faz. No terceiro ano, efetivamente, quando você começa o terceiro ano, é que eles vão chegar para você e vão falar assim: agora você tem que escolher a sua profissão efetivamente. Então, nos 2 primeiros anos, ele fez química, ele fez marketing, e aí agora ele falou assim: agora eu descobri o que eu quero economia. Então, ele está fazendo economia. Como ele está em Nova York, e ele está fazendo um estágio lá já em Nova York, ele está lá na Quinta Avenida, lá estudando e fazendo um estágio lá com o pessoal. Bem maravilha. bacana. E tá nadando ainda. E Tá continua nadando nadando. nas conferências. Ah, show de bola. Só que agora ele Legal. está nadando na divisão um, né? Ele É está nadando a na divisão 1. divisão mais forte. É. Agora tá Exatamente. top, top. E não É. tem assim muito aí curiosidade, né? De repente pelo teu filho e o Márcio aí que também não sei se vivenciou na vida de técnico com as viagens, competições no exterior.
O pessoal não fica meio com ciúme ou olhando de rabo de olho para os brasileiros, não, ainda mais quando está dentro assim da universidade, eles conseguem nos misturar mesmo, porque parece Consegue, que Consegue, consegue consegue. legal. sim. É bem Ele, interessante que. eles até Desculpa. gostam dos brasileiros. Até gostam. Isso a gente sabe, né? Porque tem o gingado aqui que ninguém tem, né? Então acho que a alegria, a espontaneidade é um pouco isso a gente leva para eles. Bom, Ale, respondendo a sua pergunta assim mais especificamente, eu diria para você o seguinte: a experiência ela é única. Quando o meu filho foi para lá, ele começou a dividir o quarto, né, o dormitório da universidade para onde ele foi, algumas universidades no primeiro ano, elas exigem que você more dentro do campus universitário. Eu acho uma boa, porque você começa a conviver, você vai se acostumando com a rotina. O campus universitário é aqueles campos universitários mesmo que você vê na universidade, enorme, muito grande e tudo mais. E ele dividiu o quarto com um croata. Inclusive ele brincava, falou, ó, pai, já estou aprendendo a falar croata aqui com o cara aqui. Então, a diversidade cultural e as pessoas com quem ele vai se encontrar é muito grande. E é bem interessante todo o processo que foi, eu estou falando agora já mais um processo depois que ele chegou lá, né, na universidade, tem todo o apoio da universidade. Quando você escolhe uma universidade, você não pode trocar depois. Você assina uma carta de comprometimento com aquela universidade. Então, todo o processo, ele é tão sério, mas ele é tão sério que, por exemplo, quando ele foi para Oklahoma, ele tem o que a gente chama de family host, né? Que é uma família que é como se fosse a nossa família lá. Então, a pessoa lá do International Office, né, que é que auxilia todo nesse processo, toda universidade tem um International Office, ela falou, ó, o family host do Daniel está convidando vocês para ir lá na casa deles. Eu achei aquilo estranho, né? Falei, nossa, family host, coisa interessante, né? Pegamos o carro, né? Fomos até lá. Aí chegamos lá e eles falaram assim: olha, eu não posso oferecer muitas coisas aqui para vocês, porque no regulamento da NCAA está dizendo que eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso fazer assado. Para você ver como a coisa é tão séria. A gente ficou até assim, falou, nossa, que estranho, né? Mas falou, não, mas vocês podem jantar com a gente aqui, não tem problema não, tal. E Mas só isso aqui come não a, posso porque tá só fora. come a salada, só come a É, salada. E aí ele não deixa comer o franguinho. a mudança de universidade também é bem interessante, porque você não fica mudando de universidade porque você não gostou de uma, não gostou da outra. Você faz uma mudança de universidade lá. Então você não gostou dessa, você vai para aquela, e aí você provavelmente, ó, agora você está meio que preso naquela universidade. Você não vai poder ficar saindo, pulando de uma para outra, né? Buscando a melhor, não, porque o processo de entrada numa universidade americana, ele é um processo holístico. Ele quer avaliar você como pessoa, ele quer Uhum, avaliar você como atleta, ele quer avaliar você como estudante. Então, ele uhum. quer saber se você auxilia, se você tem uma ajuda na comunidade. Se você é atleta, então não tem como, porque você já está com a sua vida completamente envolvida com o esporte. E você não tem Aham. muito tempo para fazer alguma coisa nesse sentido. Dá para fazer, dá, mas é mais complicado ainda. Mas quem não é atleta, eles querem saber se tem algum projeto humanitário, você ajuda em alguma coisa, conta um pouquinho de você. Diferente de um processo brasileiro, onde você faz uma prova e aquela prova determina se você é um aluno para aquela universidade ou não. Não quer saber do jeito que você é, simplesmente Seu aquela prova caráter, determina. nossa, mas é impressionante isso, né? Mas Aham, muito bacana que a gente também tem essa oportunidade lá fora, né? Já que não temos aqui, e que vocês estão nesse exatamente. processo aí para auxiliar os estudantes que queiram ir. Muito legal. Parabéns aí pela iniciativa. Não sei se vocês estão sendo pioneiros no mercado, de certo, acho que alguém já faz, mas de repente não tão estruturado e com as especialidades, né, de vocês dois aí, então muito bacana. Tudo Olha, para Tem, decolar. tem mais gente que faz sim, Ali. uhum, E outro dia eu até recebi um Mas assim, com telefonema essa de um. mistura, assim, com você, um técnico de alta performance Não, e então, o resto aí que vem o de segredo. segredo. É, quando eu recebi um telefonema 2 semanas atrás de um pai de um atleta, e
eu passei ele para conversar com o Red. E ele falou assim, olha, eu já procurei, já conversei com outros, mas os outros são muito comercial, é muito comercial, uma coisa mais comercial. Vocês não. Vocês me passaram segurança, entendeu? Então é isso aí que a MyPath quer passar para quem está interessado, é passar uma segurança, né? E mostrar para ele, porque de um lado tem uma pessoa que trabalha com gente, né? Que sou eu, e do outro tem um pai que já mandou um filho para lá, né? Sim. E ele sabe como é que é isso aí. Entendeu? Estudante. Então, por isso que eu falei, a gente não vai atrás do atleta para falar para ele, não, meu, eu estou te oferecendo, para vender para ele. A gente espera ele vir até a gente, e é aquilo que o Red falou, a gente espera vir até a gente, mas o interesse é de quem? É seu ou do teu pai e da tua mãe? Né? Porque eu acho que é importante isso daí, né? É a mesma coisa que quando o atleta vem conversar com você, ele fala assim, ah, não, eu quero ir para a Olimpíada, mas isso daí é o teu desejo ou é o desejo da tua família, do teu pai? Não, é o meu desejo mesmo. Eu quero ir para uma Olimpíada, é o meu desejo. Porque não adianta nada, né? O pai trazer a garota para vir treinar comigo e aí falar para mim que ela tem interesse de ir para a Olimpíada, mas o desejo é mais do pai do que dela, né? Do garoto. Aí você não vai ter resultado mesmo. Então isso é importante, é uma coisa importantíssima. É mais importante ainda pelo todo que vocês trouxeram, né? Porque ser um estudante ali é muito diferente de ser um estudante aqui dentro da casa dos pais, ou mesmo que mora em república sozinho, porque não tem as responsabilidades que é exigida lá e de forma que é cobrado mesmo, né? E não Com pode certeza. criar. Então, e além de estar num país que não é o teu, então é totalmente diferente a realidade. Então, as pessoas, os estudantes são novos, né? Então estão indo para lá, esse trabalho psicológico que o Márcio trouxe para a família é uma coisa, mas eles também acho que passam no começo maus bocados. Com certeza. Eu diria para você, Ale, que como tenho meu filho que está estudando fora, é muito importante. A gente conversou, eu falei com o Márcio até falou assim, não, a psicóloga é muito importante. Porque a gente sente saudade, a gente fica assim triste porque nós estamos numa pandemia, ninguém pode ver ninguém, ninguém pode abraçar, ele não pode ficar indo e voltando, não tem essa liberdade, porque as fronteiras estão fechadas e quando ele foi para lá foi muito complicado, que teve que ir para o México, ficar 15 dias, depois volta para lá e tudo mais, então não dá para ficar indo e voltando. Você vai perder alguns Natal, essa coisa, não tem problema, mas a saudade é grande. Então esse trabalho psicológico, essa assessoria que a gente dá em relação a fazer uma prova do TOEFL, a fazer uma prova de proficiência de inglês, uma prova de conhecimento científico, essa parte esportiva que o Márcio toma conta, porque acima de tudo, o Márcio é um profissional da educação, além de ser técnico de natação. Então, se você joga vôlei, ele tem o projeto para você do vôlei. Né? Exato. Se você joga basquete, ele tem um projeto para você no basquete. É claro, a especialidade dele é uma natação, mas ele, acima de tudo, é um profissional da educação física, então ele consegue fazer isso daí. Mas é bem importante a gente dar uma assessoria completa. Não há surpresas, porque eu tive surpresas. Não são surpresas por maldade, mas são surpresas porque você fica pensando assim, puxa, se eu soubesse disso antes, eu teria me programado. Por exemplo, em determinado momento fala, olha, você tem que pagar uma taxa da universidade que você faz não sei o quê. Putz, mas por que não falou isso antes? Sabe? Ou então, por exemplo, olha, lembra do seguro-saúde? Então, é por sua conta, você tem que se virar e fazer o seguro-saúde. Aí você fala, caramba, e agora vai mais um dinheiro, né, para fazer isso daí. Ou então a própria tradução da universidade, né, das ementas, do histórico escolar. A primeira tradução que eu fiz foi uma tradução errada. Eu traduzi para o inglês, juramentei, ficou tudo bonitinho. Quando eu mandei para lá, o cara devolveu e falou assim: não, eu não quero essa, eu quero curso a curso. Curso a curso é uma modalidade que ele vai traduzir disciplina por disciplina e eu traduzi o histórico no geral.
Aí eu falei, puxa, vai mais um dinheiro para isso. Então, a gente tem tudo isso mapeado e ao longo do processo, a gente vai falando, olha, segura para você gastar com isso aqui, segura para você gastar com aquilo ali. Existe uma educação financeira dos pais, porque ninguém está rasgando dinheiro, ninguém está jogando dinheiro fora, para que ele não tenha surpresa e para que ele possa realizar esse sonho. Porque a gente não está trabalhando com apenas um produto, a gente tá trabalhando com um sonho de uma família, com o sonho de um atleta para mandar ele para os Estados Unidos. Isso, assim, reflete no que eu passei com meu filho e é de coração. Então, o que a gente faz para os alunos atletas é o que a gente faria para o nosso filho, para o meu filho, para qualquer outro filho que vier procurar o serviço da MyPath. É a coisa completa, um trabalho bem específico para ele Estruturado. conseguir, estruturado para ele chegar ao objetivo final dele. Tá bom, Aí, já me convenceram. Se eu tivesse filho, aí eu tá, aí tivesse tá, estudado, de- aí tá, de- aí tá a diferença da MyPath para os outros, os entendeu? outros, muito bem. Já me Um abração para convenceram, o já Júlio, me né? veio, ó. Acho que tem uma sobrinha minha que não é atleta, mas eu lembro que a mãe dela, a minha cunhada falou que acho que a filha dela queria estudar e essa é minha amiga. Vou Ah, lembrar de falar. legal. Ó, Agora que eu entrou o entendi. Serginho aí da Moca, o Serginho da Moca. O Júlio também, um abraço para os pais de nadadores aí, a gente está sempre trocando ideia. Com certeza. Muito Então, obrigado aí pela live aí, estar assistindo a live com a gente aí. Os pais de nadadores, Serginho da Moca e o Júlio Saldanha lá do Paraná. Legal, eu acho lá do que ficou Curitibano. bem claro para, né, para quem for ouvir, deu para dar um overview, estamos aqui 1 hora já, vocês explicando. Olha só, Red, você conseguiu deixar o Márcio quietinho, você está falando mais nessa live, Não, mas para ele se eu, eu, recuperar. eu tinha certeza, porque é, o Red é uma enciclopédia, né, nesse assunto aí. E eu vou na dele, né? Eu vou na dele. Ontem eu tive que fazer umas explicações, mas eu não estava com ele do lado, né? Tipo, Ixi, O precisa do Márcio é um caderninho excelente aí. aluno, é um excelente aluno. eu não estava com ele do lado. Aí eu fiz a explicação do meu jeito, mas deu Aham. para mim falar algumas coisas, né? E eu fico feliz de estar trabalhando, ser sócio de uma pessoa igual o Red, né? Porque, queira ou não queira, quando você é colocado em novos desafios, né? Eu acho que isso é muito importante para a tua vida, né? Então, eu Sim. fui colocado num novo desafio e, ao mesmo tempo, eu tenho certeza que, enquanto ele falava para mim, ele recapitulava tudo que ele tinha feito e não só eu estava aprendendo, como ele também estava aprendendo, Ele porque é isso que eu falo. Quando eu vou fazer uma palestra, vou falar sobre natação para alguém, a minha mente se abre, né? Ela se abre e eu consigo captar algumas coisas que eu tinha esquecido e de repente algumas coisas que eu nem de repente imaginava que podia caber naquele existia a capítulo, mais, né? né? É. Então isso é muito importante. Com certeza. A gente falando vai abrindo também a mente, a gente fica mais criativo e vai. Eu que o diga, de tanto que eu estou conversando com várias pessoas e esportes diferentes, assuntos diferentes relacionados ao esporte. Vocês Só. estão falando aqui, eu estou me segurando para não pegar o caderninho para anotar um monte de coisa, porque daqui a pouco eu preciso de um polvo aqui, me transformar num polvo para dar conta de tudo que eu estou imaginando. E aproveitando, né? A gente já está indo aí para o nosso encerramento, mas eu queria dizer, o Red já deve saber, né? Que o Márcio, além de meu colaborador aqui nas lives, ele também agora é uma das vozes do podcast Gotas de Energia, que é o podcast do Movimento Esporte Conecta. Muito Uhum. Então, legal, muito legal. Quantos que tem? 40, né? 42? 35, por enquanto, 35. 35 nessa primeira temporada que eu estou chamando. E olha que são 35 pessoas que eu tenho que ficar, né, na coordenação. Então, eu estou com um time multifuncional aí. Minha Legal. bagagem empresarial tá funcionando agora. Tô lembrando de algumas coisas aí e isso tem sido bastante também, é uma reinvenção, igual o Márcio comentou. Estou com umas ideias bem bacanas também em relação a isso, e um prazer estar com o Márcio aí contribuindo com a voz dele, com a experiência dele para trazer
essas informações. E já fica o Obrigado, convite Ale. ao vivo para os dois aí, como MyPF. Eu já pensei, já fiz um semana passada, Márcio, não sei se você tem a oportunidade de ver. Eu fiz um episódio avulso. Um cara que terminou a travessia do Leme ao Pontal, tem toda uma trajetória legal também. Ah, Ele fez eu escutei uma parte, eu não escutei tudo. foi um áudio um pouco mais longo, de 15 minutos, mas ele contou a trajetória dele. E então fica o convite aí, vocês podem fazer alguma coisa assim mais concisa, né? Sobre essa. Até o que a gente falou na live aqui, a gente publica lá. A gente Então, Legal. até fez, né? A gente não fez já um podcast, o Red? Fizemos, Fizemos um é podcast. muito interessante, exatamente. A gente tem podcast, olha só, isso em março, hein, Márcio? É. Temos podcast, YouTube, página na internet, parece eu, Instagram. assim É também. uma loucura, mas assim, é muito prazeroso, é muito satisfatório a gente olhar e falar assim, a gente vai por aquele estudante atleta lá nos Estados Unidos. Assim, se ele falar vou voltar, ele volta com inglês, volta com diploma, Mais isso ainda, né? É. mais isso ainda. Com Ó, certeza. ó, é, o que eu falar? Então, tudo bem, vocês têm o podcast do MyPath, mas, Redri, grava um Ah, sim. compilado para gente colocar dentro lá do Gotas de Energia, hein? A gente Tá aí põe o ali compromisso. e vai ser um prazer lá. Na minha, como eu já estou fornecendo a minha voz para Para o meu duas, podcast. duas áreas, eu acho que seria legal o Red Pode fazer esse deixar. podcast aí. Eu acho que seria bem legal, entendeu? Quando quiser, então, Red, você grava aí e me manda. Não Tá bom. precisa nem falar em box, já estou falando aqui. Quando você puder, você manda um pequeno textinho e a gente já eu publico. Ó, vou Vou ficar escrever muito aqui, feliz. eu vou escrever o site, tá? Você escreve aí. MyPath, mypath.com.br. Eu vou deixar para o pessoal aí, .br. Interessante, o Ale, só para dizer para você, MyPath é uma É, chamada isso ao aí. inglês de My Path, meu caminho. Nós, Ah, que legal! Eu nem lembrava, porque assim, eu falei MyPath, é, mas é estranho, eu achei que fosse de março, alguma coisa My assim. Path, meu caminho. O estudante atleta vai traçar o meu caminho, no caso, ele, né? O caminho dele para os Estados Unidos. Por isso que a gente chamou de My Path. Vocês escreveram isso no site ou na Olha, explicação? demorou, viu? Demorou. Tem Eu que acho que escrever. falamos uns três nomes, e aí o primeiro nome já tinha, o outro nome era um nome que não pegava bem, aí o segundo nome falou, não, vamos MyPath. E o Mas MyPath deu explica certo. isso, eu não sei se vocês explicaram. Explica que o MyPath quer dizer isso. É que é bacana, Não, legal, legal, foi uma boa. Ó. bacana, porque eu nunca iria imaginar. Eu achei até o nome, né? Igual eu falei, será que é É, porque tem março, né? De mar, mas o PF. Não vai sair natural, né? O Ela já, MyPath, o ela já MyPath. achou que era Márcio e Polícia Alguma Federal. coisa. Mais alguma coisa, mas nunca ia imaginar que fosse meu caminho. E é legal, porque daí você vou botar aqui, ó. igual o meu nome ficou justificado, né? Segue a lei. Enquanto eu não tinha o Movimento Esporte Conecta, que veio um mês depois que eu criei, aí foi arredondando e aí pegou e eu não troquei, porque tem toda a lógica. Quer queira ou não, quero que me sigam, né? Então, Tá certo. Com deu certo certeza. aí para manter. Sabe Manter o nome. que eu sou muito assim, né? Quando eu vou ler uma coisa, eu sou meio preguiçoso para, de repente, olhar assim, aí eu não sabia que outro dia que eu fui ver que é segue a ler, A lei, entendeu? tem Segue a lei. a ler, segue. Eu estava lendo, no começo eu Segue a lia lei. sequelas. Sequelas, né? Não, aí, Sequelas. vamos botar ele, esconder ele aqui assim e falar, não, É, aí também foi não, uma- né? Eu achei que ele fosse falar, não, Sequelas. que era segue a lei, que não, era só com A, né? Não, por isso que eu Não, falo, não. segue a lei. Legal, Ah, legal. Mas foi bem pensado também o teu. Segue e a foi um ler. susto também, foi muito, muito rápido. Uma transição que eu tive que fazer aí, deu certo.
Ó, Obrigado, alguém, a viu? Alice aqui, ó, uma bandeirinha. Que bandeirinha de que país que é esse? Alice Gonzalez. Chile. Chile. Ela estava fazendo um personal comigo, mas só que no Chile está bem complicado o lance de Covid, está fechado. E Chile é bem mais frio do que aqui, né? É. E as piscinas aquecidas, cobertas, estão fechadas. Ela fazia um personal comigo, eu passava uns treinos para ela, mas vai voltar. Ó, é o melhor. Aí, Vai. Alicia, é o melhor, melhor. Muito Isso, chique. Alicia. Então tá bom, meninos. Muito prazer falar com vocês. Da última vez, né, Márcio, a gente pegou, vamos dedar aqui o Red de pijama, mas ele Ah, entrou no live para dar uma polêmica. Não tem nem como esconder, porque tá gravada. pior que é. Não, essa E a foi boa. pergunta para ele que eu falei para ele. Falei, meu, se liga, Vê se não hein? entra de Tu vai pijama. aparecer de pijama. Tá. Agora todo mundo vai voltar para ver lá. Deixa eu ver o cara de Prazer, ó. pijama. É uma live minha com o Márcio Latuf, o quê? Se vocês abriram a MyPF Kids, abriu? É uma antiga, né? Uma antiga live que você fez, estava conversando com ele no finalzinho. Mas foi rapidinho, ele tava com pijama, não vou dizer bonitinho, porque eu nem lembro, mas tava decente, vamos dizer, falar assim. Tava calor ainda, né? Não tava aquelas coisas cheias de... Tava decente. Então tá bom, olha, brigadão, foi um prazer Então, falar legal. com você. Obrigado você. Aguardo a voz do Hedley aí para povoar ainda mais os Gotas de Energia. E todos que estão aqui também, que seguem o MyPF, se puderem também lá dar uma fuçadinha no Movimento Esporte Conecta, tem o site, tem o YouTube, e também estamos construindo algo aí para os esportistas de plantão e para todos aqueles que amam o esporte de alguma forma. Legal. Um Muito abraço a obrigado. todos aí que estiveram assistindo a live aí. Muito obrigado, Alê. Obrigado, Red. Muito Futuramente aí, obrigado. amanhã ou daqui a pouco conversamos. Espero que Valeu, todos tenham gostado. Fiquem com Deus Valeu. aí. Até mais. Um abraço. Tchau. Um abraço. Tchau.